A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos aí no novo ano, sei que você está muito animado, tem lições talvez que você já deu, outras que você talvez nunca tenha falado, mas eu tenho certeza que serão lições abençoadas, que vai primeiro tratar o teu coração, para depois tratar o coração da sua sala, tá certo? Hoje é a lição de número 3, que tem como título União e Coragem para Romper Muralhas. Embora não tenha no título da lição o nome do personagem, ao falar de muralha, com certeza você já se lembra de qual é o tema e de quem é o personagem que nós vamos falar, né? Que é do personagem Josué. E qual é o objetivo da lição de hoje? O primeiro é que os primários entendam que quando estão unidos em obediência ao Senhor, alcançam grandes vitórias. Então eles vão entender não só de estarem unidos, mas também de estarem unidos fazendo o que é certo, que é obedecendo. E o segundo é o ponto central, é que quando há obediência e união entre os irmãos, tudo termina bem. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a união dos irmãos, nós vamos falar sobre obediência e vamos falar sobre as consequências e os benefícios de ser obediente à ordem do Senhor, tá bom? E o versículo de hoje está lá em Salmos 133, versículo 1, né? Que é a memória em ação. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos, né? É uma versão diferente para que fique mais fácil as crianças entenderem. Algumas coisas que vai ter aí no PDF para você não estão disponíveis aqui para que eu possa lhe mostrar. Mas tenho certeza que você vai encontrar muito mais recursos no link que está aí no Drive disponível para vocês do que o que eu vou mostrar aqui. Porque algumas coisas eu não consegui imprimir adequadamente para vocês, inclusive sobre o versículo de memorização. Você vai ter um banner aí com esta imagem aqui, que é a imagem do recurso, aquele maior, né? E em cima você vai ver esse versículo de Salmo 133, versículo 1, que eu indico que você imprima. E como eu já disse nas aulas passadas, é interessante que você possa, se você tiver espaço na sua sala, que você possa fazendo um mural, né? Com ordens cronológicas de tudo que você está contando dos versículos. É interessante que sempre na semana seguinte você relembre o versículo anterior e na semana posterior a de hoje. E assim vai, para que as crianças possam ao menos uma vez por semana memorizar um versículo da palavra de Deus. Isso é totalmente possível e quem sabe você pode desafiá-los que ao final de cada trimestre eles possam recitar os 13 versículos. Nós já fizemos isso na nossa igreja e fomos surpreendidos quando a maioria das crianças sabiam todos os versículos de memória, porque foram sempre lembrados e incentivados. As crianças são capazes disso sim. Se você quiser fazer isso, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Toda semana você relembra o versículo anterior e a cada 3 semanas ou final de cada mês você relembra os 4 versículos anteriores. Dessa forma as crianças ficam com a mentezinha fresca e elas conseguem sim, ao final de 3 meses, dizer todo os versículos. E quem sabe, se você puder, claro, você pode premiar esses alunos, ou quem sabe ir à frente da igreja e falar os versículos. Ou você pode escolher uma criança para contar cada versículo. E assim a igreja percebeu quantas crianças têm sido abençoadas e o quanto têm aprendido a palavra do Senhor, tá bom? Então nesse cartaz está aí o versículo de hoje. E aí a história de hoje, você sabe que é a história de Josué. A gente contou na história passada a questão da história de Raabe. A gente falou que ela colocou uma fitinha vermelha da muralha. Se você tiver construído uma muralha para a aula da semana passada de Raabe, você pode usar essa mesma muralha para que você possa dizer que as muralhas de Jericó caíram e você vai contextualizar as crianças, você vai lembrar a elas que Josué estava acampado lá em Gigal, que era próximo, perto de Jericó, e aí ele está agora indo em direção a Jericó. Lembrando que você pode fazer uma pesquisa, tá? Mais profunda sobre Jericó e você vai perceber o quanto essa cidade era muito grande, ela era uma fortaleza. O rei de lá, ele construiu uma fortaleza para que os inimigos não entrassem. Por isso que o povo que estava dentro da cidade, eles não achavam que somente com a estratégia que Josué estava fazendo eles iriam vencer. Porque eles não só eram em grande número, como eles eram muito fortificados, né? Então vejam bem, então a história que vamos contar hoje é justamente sobre essa parte em que Josué, ele recebe uma orientação de Deus para fazer o correto para poder conseguir vencer aquele povo. E a orientação de Deus era diferente. É uma orientação que não era muito comum.
era orientação de marchar, era orientação de usar cântaro, era orientação de quebrar, era orientação de gritar, tinha uma orientação de quantas voltas dar, né? Durante 7 dias fazer voltas, mas no 7º dia fazer 7 voltas. Então, cada dia eles faziam uma volta durante 6 dias e no último dia faziam 7 voltas. Então, ao total, davam 13 voltas que eles tinham que fazer ao redor da muralha. Então, isso aí é a orientação que aos olhos humanos não parecia ser natural. Então, você vai explicar às crianças que Deus, quando deu orientação a Josué, não foi fácil dele seguir. Não foi fácil dele fazer. Por quê? Porque Deus não estava mandando ele ir contra o povo. Deus estava mandando eles marcharem. Eu tenho certeza que quem estava dentro da muralha ficou olhando e dizendo, esse povo é doido. Esse povo está só marchando. Então, mas o segredo estava em cumprir todos. Por que a lição fala de união? Porque se alguém que estava ali no grupo não quisesse cumprir o que Josué estava dizendo, segundo a orientação de Deus, eles não teriam sido vitoriosos. Então eles só foram vitoriosos porque estavam unidos no mesmo propósito, de obedecer a Deus e fazer com que as muralhas caíssem. Então você tem que deixar isso claro para as crianças, porque às vezes a gente conta história de infantil para as crianças de forma que parece que as coisas são fáceis. Não são fáceis. A estratégia de Deus não era uma estratégia fácil de obedecer, porém eles obedeceram, né? E aí, para que você possa contar essa história, eu trouxe para você aqui esse como se fosse um fichário da história, tá? Você percebe que tem cores diferentes para que você possa ir puxando de dentro do fichário aqui a cada imagem correspondente à história. Esse fichário aqui, ó, tá vendo, ó? Muralha de Jericó, tem o tema, tem uma imagem principal que ele tá aqui, né, na frente. Então você vai, ó, colar, tá vendo? É bem fácil. Eu fiz de papel, como eu sempre digo a vocês, sempre que eu trago aqui, eu trago como se fosse um molde pra você. Todo o resto você vai adaptando de acordo com o que você ache legal, tá? Então, olha, tá aqui, eu colei, botei de papel mesmo, mas você pode deixar numa coisa mais grossinha, né? E você vai puxando, ó, e contando a história. Cada cozinha dessa representa uma história. E aí, uma parte da história. E lembrando que está em ordem, tá bom? E eu botei até o número ficar mais fácil, ó. Tá aqui, aí depois vem essa aqui, ó. Aqui Raabe ainda aparece, né? Pra poder contextualizar a história. Aí depois vem essa aqui, ó. Quando eles estão obedecendo. E aqui vem, ó, as muralhas caindo e Deus fazendo se cumprir a mensagem do Senhor e aí fazendo se revelar para o povo de como é Deus poderoso. Então você pode contar toda a história através desse fichário, tá vendo? Isso aqui, se você fizer em papel mais grossinho, ou se você fizer em EVA, ou se você fizer em um papel, em uma cartolina, ou quem sabe um papelão, você pode deixar essa parte aqui neutra. E aí você só cola a imagem de acordo com a história, porque esse fichário você vai poder usar em várias histórias, tá? Então tá aqui para que você possa contar, tá? Todos os recursos da história de hoje estão todos aqui nesse fichário, tá vendo? Para você contar a história e ir mostrando. Por quê? Porque é o mesmo recurso, é a mesma imagem, porém apresentado de uma forma diferente, isso atrai as crianças, tá? E aí o que acontece? Eu vou dar como dica de conteúdo de fixação, de você fazer uma brincadeira com as crianças ao final da história. E essa brincadeira é justamente fazer com que eles brinquem de marchar como Josué. De marchar é uma dinâmica de movimento que você vai ensinar as crianças sobre obediência, né? E eu aconselho que você use fitas coloridas, cones, para marcar o caminho que vocês querem. Você vai organizar essa sala de aula como se fosse um caminho com essas fitas e você vai explicar depois, né, a questão da história de Josué e você vai explicar que eles marcharam em silêncio. Os primeiros 6 dias eles marcharam em silêncio. Somente na última volta que eles eram para fazer, no último dia que eles eram para fazer barulho e obedecer. Então você vai pedir às crianças para imitarem os israelitas, marchando nesse caminho que você fez da fita. Você pode botar um caminho, tá difícil, tá? Cheio de volta na sua sala. Se você não tiver disponível uma sala para você ir no corredor, mas vocês fazem eles obedecerem exatamente. E após as marchas, você vai explicar a eles que a fé e a obediência foi que levou eles à grande vitória. E aí, se você quiser dinamizar ainda mais, você pode fazer 2 grupos e fazer uma disputa de quem obedecer melhor as orientações que você vai dar, vai ganhar, vai ser o grupo vencedor. Não, tio, eu não quero fazer esse negócio de disputa. Ok, então você só faz com que as pessoas façam, se organizem em uma equipe só, como era o povo de Israel, e eles façam toda a marcha, lembrando, sempre explique antes de como era, em silêncio. E aí você vai ver aí
descrição que eu estou disponibilizando para você uma atividade para você fazer o cone, né? Para a criança poder usar o conezinho na hora de fazer essa dinâmica também da brincadeira da marcha pela muralha. Ou então, se você não quiser fazer a brincadeira, você pode fazer com que as crianças montem somente o seu próprio cone e levem para casa aquele símbolo de como o Senhor é poderoso, de como com nada, como com quase nada, como foi aquela estratégia, ele fez tudo e derrubou aquela muralha, porque o Senhor é poderoso para tudo. E aí você vai sempre aplicar para a vida da criança o que significa a muralha, o que pode ser uma coisa muito difícil para a criança, como aquela muralha, como era o povo de Israel, mas que o Senhor pode resolver. Quem sabe ela tem medo, quem sabe ela tem traumas, quem sabe ela tem dificuldades na casa dela, que para ela são muralhas intransponíveis, mas o Senhor tudo pode fazer. Sempre que vamos contar uma história, precisamos fazer aplicação. Nós não somos contadores de história, nós somos pregadores do Evangelho. Então, sempre que a gente tem que contar uma história bíblica, nós precisamos aplicar para o coração da criança, para que ela possa entender, tá certo? E aí também, aí no link da descrição, você terá uma sugestão de louvor para você colocar com as crianças, principalmente nessa dinâmica, porque com certeza vai ser bem mais animado, bem legal, e as crianças vão gostar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa lição, que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou, compartilha, comente com alguém que possa chegar esse material a eles também. Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.